Riser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o nono episódio da quinta temporada de Riverdale, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 24. E, gente, trouxe mais ligações aí do mistério, apesar de eu ter achado que foi mais um episódio morno, até porque a gente tá chegando aí no mid-season finale, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, Riverdale vai ter um hiato a partir do 10º episódio, então a gente tem o episódio da semana que vem e depois só volta no dia 7 de julho. Então, esses últimos episódios estão esquentando o forninho que vai ser o 10º episódio na semana que vem. E é lógico que eu vou comentar aqui no canal. Então, pra você não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês. E todas as quintas eu tô aqui falando de Riverdale. Bom, esse episódio trouxe mais desdobramentos sobre o Fangs e o Kevin, né? A Cheryl, ela tentou meio que reunir eles de novo e, na realidade, ela causou isso, mas ela não foi a verdadeira culpada. Era algo que, em algum momento, isso ia colapsar no relacionamento deles, mas, ao mesmo tempo, a gente também conseguiu entender um pouco mais do lado do Kevin, por que que ele quis deixar tudo isso de lado, e era uma questão muito da autoestima dele, com um comentário que a mãe dele tinha feito, que ele se sentiu muito feio e que lá na floresta ele se sentiu lindo, completamente diferente sobre esse comentário que a mãe dele fez. Então a gente consegue perceber que é um trauma aí que vem desde muito novo e que ele associou, né, a floresta e a forma que ele se sentiu diferente de como ele tinha se sentido com o comentário da mãe. Então, assim, é compreensível, mas eu acredito que realmente esse casal, ele consiga se restabelecer aí, talvez demore um pouquinho, mas eu gostei muito de ver a relação dele com o pai, dele se abrindo com o pai, que era algo que a gente não via tanto, apesar do Sheriff Keller sempre se preocupar com o Kevin. E eu senti que esse episódio foi muito importante pra ele, porque teve toda aquela situação na sauna, completamente homofóbica, que ele apanhou do cara de Los Angeles. Então eu senti que teve um carinho pra contar essa história do Kevin, que é cheio de feridas, pra gente conseguir entender o porquê dele ter tomado essa atitude tão drástica. Mas por que que eu acho que eles vão se reconciliar, mas que é algo que vai demorar? Porque a gente sabe que agora a Toni tá sozinha nessa gravidez, então eu acho que é muito mais fácil ela acabar se reconciliando com a Cheryl e de fato elas cuidarem da criança juntas, que nem a Cheryl tinha sugerido, mas para isso elas também precisam se reconciliar. E a Toni parece bem brava com a Cheryl. Como a gente tinha falado no episódio passado, a Toni, ela não vai ficar nessa sozinha, mas eu realmente acho que pode ser um grande catalisador para Cheryl ajudar a Toni quando ela estiver sozinha e assim elas se reconciliarem e ficarem juntas e de fato seguir o plano que a Cheryl tinha desde o início. E falando na Cheryl, ela teve um destaque fora ali de Thornhill, né? Isso é muito legal da gente realmente ver que o plano da Toni deu certo de tirar ela um pouquinho da casa, mas eu achei muito legal que finalmente a gente viu um número musical dela de novo. Eu adoro quando a Madeline, que é a atriz que interpreta a Cheryl, faz números musicais, porque eu acho que ela tem uma desenvoltura muito legal na câmera e eu acho que as Vixens, elas combinam muito com os números musicais, eles deveriam aproveitar mais. Que pelo menos na temporada passada, a maioria dos números musicais acabou ficando lá no Labonui. Nessa temporada a gente viu isso também, mas eu tava sentindo um pouquinho de falta de um número musical das Vixens. E falando nas Vixens, né, a gente teve todo esse arco dos Bulldogs. Eu gostei muito que eles deram destaque pra Brita, principalmente porque a gente tem uma garota no time de futebol, então eu sabia que quando eles trouxeram a personagem ela ia ter um destaque maior, mas eu preciso dizer que tanto as Vixens quanto os Bulldogs, aqui nessa quinta temporada, eles realmente têm mais cara de adolescentes, diferente do que é o elenco, né, que a gente acompanhou ao longo desses anos, que são atores mais velhos, tipo o KJ tem mais de 30 anos e tava interpretando adolescente, então eu gostei como a série acertou isso, até pra gente conseguir enxergar, né, os protagonistas de Riverdale como adultos. E já que a gente falou dos casais, eu não podia deixar de falar de um bromance, que seria o Hiram e o Red, porque eles estão brigando, né, aí nesse episódio. O Red, ele não é mais capanga do Hiram, pelo menos até então, mas é interessante porque o Red, a gente consegue ver que ele tem uma limitação nas maldades do Hiram, só que isso é a segunda vez que ele faz. Na primeira vez eu tinha achado que podia ter sido até algo que o Hiram já esperava que ele fosse fazer, que era planinho dele, mas nesse não, ele dispensou o Red e o Red retornou pro lado de Riverdale. Então ele pode ser um bom aliado ou também pode ser um grande plano aí do Hiram, né? Deles fingirem que brigaram ali
e no final o Red falar, não, eu nunca briguei com ele, hahaha, sabe? Mas apesar de eu ter gostado desse aspecto dos Bulldogs, eu ainda sinto que a gente tá com um enredo muito similar ao que era Riverdale. Quando a gente teve o primeiro episódio depois dos 7 anos do salto temporal, eu lembro de ler uma crítica falando que essa nova fase de Riverdale era o respiro que Riverdale precisava. E quando eu me deparo com esse 9º episódio, eu sinto que a gente tá com algo muito similar ao que Riverdale sempre foi. A gente tem ali um mistério que a Beth tá investigando, a gente tem todo esse rolê do Hiram ali com a escola, eles não saíram de fato na escola, isso é algo que eu já vinha falando, que as coisas estavam muito concentradas na escola, apesar de entender que não é sobre a escola e que a escola é uma forma de revitalizar Riverdale, isso é algo que o Hiram não quer, mesmo ele fingindo, né, que tá fazendo esse projeto Sunnydale aí, isso atrapalharia os planos dele e ele precisava que Riverdale fosse uma cidade esquecida. Então eu entendo que a escola acaba meio que sendo o coração da cidade, né, pra tudo, mas acaba que muito do enredo da série tá ficando realmente na escola, o que levou a gente a um episódio muito similar. Eu não sei se foi uma expectativa que eu criei, eu até peço pra que vocês falem, né, o que vocês acharam desse episódio, mas eu não sinto que foi só nesse episódio que aconteceu isso, é algo que eu já tava sentindo dos episódios anteriores. Então fica o questionamento, será que eles não conseguem fazer algo diferente? Eu acredito que eles conseguem, porque quando a gente foi levado para aquele primeiro episódio, né, poxa, tinha toda aquela coisa, né, do campo de futebol, e aí o Art na guerra, foi linda aquela filmagem. Eu acho que eles podiam super aproveitar para ter mais cenas assim, com uma qualidade maravilhosa e um peso muito grande, até porque eu senti que nesse episódio alguns dos traumas deles, apesar de estar ali, por exemplo, do Jug e da Beth ter sido mencionado levemente, eles ficaram meio de lado. O Art, ele tá agindo naturalmente e diga-se de passagem que ele tá muito bem. O Art realmente amadureceu, tô gostando muito do desenvolvimento dele. A Cheryl tá bem parecida ao que era 7 anos atrás, que nem vocês comentaram muito no vídeo anterior. Então eu sinto realmente que talvez eu tenha criado uma expectativa de que a série iria mudar e acabou não mudando muito, e eu acho que Riverdale tinha potencial para trazer algo diferente, e a gente tá aí num enredo bem similar, principalmente quando traz mais essas questões da escola. Como vocês sabem, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que eu tô muito curiosa para todos os mistérios que estão acontecendo, né? Então me chama muita atenção todo esse mistério da Beth, principalmente porque nesse episódio deu uma colisão ali entre a Beth e o Jug investigarem juntos de novo, e a Beth ela traz mais a lógica, né? O Jug tá acreditando em toda essa história alienígena. E olha só, nesse episódio, a Beth chegou a falar, né, que a Polly falou que tava num lugar que parecia uma nave espacial, uma nave alienígena. Então, eu já tinha chamado a atenção para isso nos vídeos anteriores, que realmente existe uma conexão entre os homens mariposa, mas que não vai ser algo sobrenatural. Inclusive, sou Team Beth nessa, que eu realmente acho que é algo lógico e não sobrenatural, que nem o Jug. Uma coisa é fato que ele falou é que nada em Riverdale realmente tem lógica, mas no final a gente sabe que tem uma lógica por trás, sim. Mas esse episódio me despertou uma curiosidade de por que os traumas das pessoas são relacionados a aliens, ou se é algo que fica ali na mente das pessoas, mesmo elas tendo traumas diferentes, como tem toda essa história de aliens em Riverdale e muitas pessoas acreditam, é isso que elas acabam mexendo ali no sobrenatural, no interior delas, né? Porque acaba que o Logan, ele teve um trauma muito similar ao do Jug, ele teve um apagamento também, então isso acaba fazendo um paralelo com o que estava acontecendo com o Jug, e também trouxe uma boa pista de que isso pode estar conectado com os casos aí que a Beth está investigando. Mas todo esse mistério trouxe um aprofundamento maior no caso da Beth. Será que a gente vai ter Dark Beth de volta? Porque a gente viu uma situação ali que ela quase cometeu um crime, né? Mesmo ela sendo uma agente do FBI que estava investigando, e ela sabe que tem todo o envolvimento dos caminhoneiros realmente, mas ainda assim seria algo que complicaria ela, até porque o chefe dela e
ex-affair, vamos chamar assim, né, principalmente depois desse final, ele veio pra cidade. É muito complicado porque ele é o chefe dela e a Beth, ela tá sofrendo com um trauma, então ela teve que fazer o arquivamento dos casos, não era pra ela realmente estar ativamente em um caso, tanto que, eu não sei se vocês lembram, né, teve um momento que ela tava no pântano e ela mostrou o documento dela do FBI e o Harlan até satirizou, né, falou, quando você achar um de verdade, você volta aqui, porque meio que não valia de nada, ela não era uma investigadora realmente. E também ela tava ali para meio que fechar, né, o FBI de Riverdale e acabou que ela se deparou com esse caso, então ela meio que não era para estar investigando. Apesar que ela tentou chamar o Glenn não quis ir, mas depois de toda essa relação aí com a Polly, até por ter uma proximidade com ela, ele sabe que ela passaria esse limite, que de fato ela passou e ele tá ali meio que para impedir e ao mesmo tempo acredito que para ajudar ela nessa questão. Mas assim, óbvio que eu detestei que ele contou as coisas ali pra Alice, não tava no direito dele, apesar que pode ter sido um honest mistake também, porque ele só voltou lá e tal. E eu entendo a Beth ela ter mentido pra Alice, porque eu realmente acredito que a Polly ainda está viva. A gente vem falando isso nos últimos vídeos e eu acho que a Polly pode acabar sendo uma grande chave pra descoberta aí de todo esse mistério que vai demorar um pouquinho. Quem sabe do próximo, já que o Glenn veio aí pra ajudar, pode ser que eles encontrem a Polly e a Polly viva. Então, assim, a gente fica com raiva do Glenn, porque a gente sabe que ele não tinha esse direito e há grandes chances da Polly ainda estar viva, então a Alice sofreu à toa. E a gente sabe que a Beth, ela não mentiu por mal, ela viu o estado que a mãe dela tava e ela só ia realmente contar pra Alice quando ela tivesse a confirmação, ou seja, o corpo da Polly. Mas não posso dizer que também todo esse enredo, né, de Alice com a Beth e agora o Glenn me remeteu muito ao que era o Charles, Alice e a Beth, sabe? O Charles meio acima da Beth e a Beth com toda a razão ali. Então, esse episódio ele trouxe vários elementos que realmente remetiam às temporadas anteriores, que nem eu tinha falado aqui no início do vídeo. Mas de qualquer modo, como eu venho falando aqui, eu realmente acredito que toda essa questão do mistério é bem pé no chão. A gente não vai ter algo sobrenatural, vai ter uma explicação. Eu acredito que a gente vai ter grandes pistas no próximo episódio, já que é o mid-season aí, daqueles de deixar a gente com o cabelo em pé, não acreditando que só vai ver em julho. Mas eu quero saber de vocês, como vocês acham que esses mistérios vão se conectar e se você sente que Riverdale deu uma repaginada, mas já voltou a ser o que era antes. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!